Não, não. Ô, Lene, e as dúvidas do pessoal aí? Ó, é o seguinte, a Ana Jesus, ela perguntou aqui sobre a Luísa Mel, onde que ela entra nessa história? Então, eu já venho da proteção animal desde criança. Então, conheço todos os protetores do Brasil de alguma forma, né? E a Luísa Mel é uma dessas pessoas que, concorde ou não, foi um expoente aí da causa animal, né? Só que assim, quando esse assunto estourou, e eu tô desde o início, por isso que eu posso falar com muita convicção, e vou ficar até o fim. Muita gente aproveitou aquela onda, porque tava tendo uma visibilidade muito grande, eu vou ajudar, eu vou resolver, eu vou falar com o presidente do IBAMA, vamos resolver. E a gente esperançoso, porque a gente quer que a questão se resolva. Sim. Então, assim, apareceram muitos políticos, apareceram muitas pessoas, e uma dessas pessoas foi a Luísa Mel. Ela que conseguiu essa reunião, que depois a gente descobriu que o presidente mesmo do IBAMA não estava ciente, até porque eu acho que se ele tivesse ciente, ele resolveria dentro de uma razoabilidade, eu acredito. E aí, ela viabilizou essa reunião, nós ficamos mais ou menos quase 1 hora, fizemos todos os acordos, né, as condições. Inclusive, esse servidor, ele pediu até 10 minutos no meio da reunião. Ele, não, deixa eu... Como se ele fosse consultar um jurídico, alguma outra pessoa. Ela não participou da reunião. E a Luísa participou, tipo assim, dos primeiros 10 minutos da reunião. Tá. E aí, tem 2 coisas que eu discordo dela. Eu acho que ela poderia ter participado da reunião toda para ela saber os termos do acordo. E a outra questão, que aí é uma questão que eu discordo totalmente, porque eu acho que o nosso papel enquanto protetor de animais não é apontar o dedo na cara de você, por exemplo, que de repente quer se conscientizar, mas não tem um conhecimento, ou enfim, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas se conscientizarem, a gente tem que ensinar as pessoas. E aí, naquele momento, ela foi muito extremista, e ela já estava falando comigo e ela já tinha acesso direto ao Agenor, que ela soltou aquele vídeo do rodeio. Descredibilizando e fora de um contexto que ela não vivencia. Sendo que a todo tempo eu estava em contato com ela. Para ajudar. E eu falava, mas ele isso, mas ele aquilo. E eu respondendo no WhatsApp. Ah, mas ele é pecuarista. Eu falei, não, ele não é pecuarista. Luiz, eu fui lá na propriedade, fui lá na casa dele. Então, assim, esse ponto que eu achei que foi aí que as pessoas não concordaram com ela. Né? Porque se ele fosse até peão de rodeio e ele tivesse, enfim, um outro tipo de vida, de pensar, mas se hoje ele não tem mais esse pensamento, ficou para trás. O que não é nem né? o caso Quem também. que nunca errou? Quem que nunca errou em algum momento? Saúde da Então ela foi extremamente extremista e ao invés de focar na solução do problema, se focou em dizer, apontar o dedo e dizer, ei, esse aí é o mais alto criminoso, tem que punir mesmo, tem que tirar a capivara. O interesse maior, que é o bem-estar da Filó, ficou em segundo plano. Sendo que pra gente sempre foi em primeiro plano. A gente aqui vai cuidar da parte jurídica, tudinho. Mas a nossa preocupação principal é a Filó. E aí a gente percebeu isso. E aí as pessoas, cada um fez seu juízo de valor. Eu admiro, concordo com muita coisa do trabalho dela. Mas nesse ponto, eu acho que a emoção, o extremismo, infelizmente falou mais alto. Né? E eu, nesse ponto, eu respeito, mas eu discordo tanto que ela apagou os vídeos. Né? E nunca mais falaram com vocês também, ou falaram? Não, procurou, mas a gente optou porque assim, tinha muita gente querendo ajudar e ser intermediário. Aí chegou um ponto que eu falei assim, Agenor, se o presidente do IBAMA quiser falar, ou quem quiser falar, é contigo ou comigo. Porque não vamos mais aceitar intermediários. Porque foi até postado na internet, Vitória, Filó ficará com a Agenor, sendo que não tá nada resolvido. Então, assim, poxa, eu, por exemplo, eu jamais imaginei que esse caso ia dar uma repercussão, porque, inclusive, foi o assunto mais comentado na última semana e ofuscou até a vencedora do BBB,
Isso aí foi verdade. comprovado em números. A capivara A fez... Filó. A Filó Foi a mais um- verdadeira campeã do BBB, praticamente. Sem BBB participar. E assim, eu jamais iria imaginar que isso ia tomar essa proporção. Nossa, eu já atuei em casos terríveis. Casos de abuso sexual de animal, com vídeo, Nossa. zoofilia. Então, assim, eu já atuei em muitos casos. Eu jamais ia imaginar que ia dar essa repercussão. E assim, eu sou do tipo de pessoa, se eu for começar um trabalho, eu vou até o fim. Então, a gente sentiu muito isso, a biscoitagem. Muitas pessoas só queriam se aproximar e dizer que ia resolver para aparecer no Stories, para aparecer numa marcação da rede social, né? E não realmente... E acabou que ninguém resolveu, porque até agora não se resolveu, tá na justiça. Entendi. Mas eu vou fazer minha parte. Eu já fui em Brasília semana passada, eu vou em Brasília talvez essa semana ou na próxima semana, pedir uma reunião com o presidente do IBAMA, né? Para resolver essa situação da melhor forma e nos colocar à disposição. Porque no acordo verbal, o Agenor e eu nos dispusemos a fazer uma campanha de conscientização do papel do IBAMA e dos animais silvestres.